Hare Krishna. Hare Krishna. Ashram Vrajabhumi, quarta-feira, dia 8 de abril. Srimad Bhagavatam, canto 3, capítulo 25, verso 28. O título do capítulo, As Glórias do Serviço Devocional. Devahuti-ruvacha kachit tvai uchita bhakti kidrishimam agochara yaya padante nirvaram anjasam vaishnava aham. Devahuti uvacha, Devahuti disse, kachit, que, tvai, a ti, uchita, adequado, bhakti, serviço devocional, kidrish, que tipo, mama, por mim, gochara, digno de ser praticado, yaya, pelo qual, padam, pés, teus, nirvanam, liberação, anjasa, imediatamente, anvasinavai, alcançarei, aham, eu. Então a tradução é a seguinte: ao ouvir esta declaração do Senhor, Devahuti perguntou: que tipo de serviço devocional é digno de ser desenvolvido e praticado para ajudar-me a alcançar fácil e imediatamente o serviço a teus pés de lótus? Significado por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. O Bhagavad Gita afirma que ninguém é proibido de prestar serviço ao Senhor. Quer mulher, quer trabalhador, quer comerciante, se alguém se ocupa no serviço devocional ao Senhor, é promovido à fase perfectiva mais elevada e volta ao lar, volta ao Supremo. O serviço devocional mais apropriado para os diferentes tipos de devotos é determinado e fixado pela misericórdia do mestre espiritual. Então, mais um verso do diálogo entre Devahuti e Kapila. Aqui Devahuti toma a palavra depois de vários versos em que Kapila vem descrevendo a importância da boa associação, da associação com os sadhus para a pessoa se livrar dos apegos e a substituição do apego comum, pernicioso, pelo apego ao serviço devocional. Então ele vem dizendo isso. E aqui no verso diz assim: ao ouvir esta declaração do Senhor, Devahuti perguntou. Então é a declaração mais próxima, porque está se usando aqui a palavra esta. Então é a declaração mais próxima. A gente pode dar uma olhadinha no verso de ontem para ver que declaração é esta, né? Então está aqui. Assim, por não se ocupar a serviço dos modos da natureza material, mas por desenvolver consciência de Krishna, conhecimento em renúncia e praticar yoga, na qual a mente está sempre fixa no serviço devocional à Suprema Personalidade de Deus, alcança-se minha associação nesta mesma vida, pois eu sou a Personalidade Suprema, a verdade absoluta. Kapila Deva está declarando-se como a Suprema Personalidade de Deus, além da condição de filhinho da mamãe. Né? Porque aqui ele vem conversando com a sua própria mãe e ele começou a dar respostas fortes, objetivas, transformadoras, com todo respeito, né? Lembrem que ele a chamou de Sadhvi, né? Uma pessoa venerável, uma pessoa erudita, tal. Ele diz tudo isso
E agora ele se declara mesmo: eu sou a suprema personalidade de Deus. E ela toma a palavra, né? Toma a palavra, e o que ela pergunta é o que vimos hoje. Ela vai perguntar que tipo de serviço devocional é digno de ser desenvolvido e praticado para me ajudar a alcançar fácil e imediatamente o serviço até os pés de Lotes. Agora ela se qualifica como uma discípula, como uma pessoa rendida à suprema personalidade de Deus. Ela não duvida, diz que é isso mesmo, que ele tem os pés de Lotes, que ela quer prestar serviço a ele, mas que seja fácil e instantâneo, né? Ela usa a palavra imediatamente. No Bhagavad Gita se usa a palavra natirena digacchati, a expressão natirena digacchati, que sem demora. Também se usa a expressão no devido curso do tempo. Então ela aqui quer imediatamente, ela quer obter esse serviço devocional anjasa. Ela quer obter o resultado do serviço devocional com a expressão aqui usada, anjasa, imediatamente. Não quero demora. Então, no significado, Prabhupada vai explicar essa situação e diz que ninguém é proibido de prestar serviço devocional ao Senhor. E aqui Prabhupada diz: quer mulher, quer trabalhador, quer comerciante. Se alguém se ocupa no serviço devocional ao Senhor, é promovido à fase perfectiva mais elevada e volta ao lar, volta ao Supremo. Ela vai continuar falando. Ela faz a pergunta, depois ela explica melhor a sua pergunta, dando detalhes. Um dos detalhes que ela vai dizer, e isso é tema da aula de amanhã, ela vai dizer que é mulher. Então o Prabhupada já se antecipa com o tema e diz aqui que o serviço devocional é para qualquer um. E quando o Prabhupada diz isso, ele está fazendo a declaração mais atual, mais moderna e mais ajustada para a era de Kali que estamos vivendo. E quando ele inclui, ele menciona esses três grupos aqui, mulher, comerciante e trabalhador, ele está dando ênfase à inclusão desses grupos. Ele não está excluindo. Porém, a inclusão aqui pressupõe que esses grupos são excluídos. Então, é o foco da atenção para o tema do momento. Que o serviço devocional é para todos. Ninguém fica de fora. Não tem por que ficar de fora. Pode ser ocupado em qualquer tipo de atividade. Nas atividades típicas da cultura inserida aqui, que é a cultura de Devahuti, ela ficou cuidando da casa, da família. Ela pode ser considerada sadhvi, mas ela não estava no rol dos sadhus. Ela foi considerada por ele sadhvi. Por quê? Porque ela cumpriu com o seu papel na família. Então, mas ela era considerada por ele como uma sadhvi. E agora ele está dizendo, ele disse já alguns dias atrás, né? Procure sua turma, a turma dos sadhus, porque você ficou restrita a um serviço que lhe deu agora a oportunidade de chegar no ponto que você chegou, que é revelar sua mente, questionar, antes de revelar a mente, né? Questionar os seus apegos. Você está fazendo essa viagem de autorreflexão, né? De autoconhecimento. Então aproveite isso e procure a sua turma, que são os sadhus. Você é venerável como os sadhus. Devahuti não participava dos Dharma Sabhas, porque os Dharma Sabhas, nessa cultura, eram
restritos, não eram restritos por uma injunção, mas eram restritos àqueles que tinham oportunidade de praticar a associação com os sábios. E esses que tinham a oportunidade de praticar a associação com os sábios em assembleia eram os homens. As mulheres só tinham a oportunidade de praticar a associação com os sábios quando esse sábio era seu marido ou do seu ambiente familiar. Mas os sábios participavam dos Dharma Sabhas. Por isso que quando se dirige a uma pessoa erudita, Sutta Goswami no Bhagavatam diz sábia, ou seja, aquele que é erudito nos temas que são eruditos, que são tratados em conjunto, né? Em conjunto, e o tema da referência é o Dharma. Então aqui para nós é uma atenção, nós precisamos dar uma atenção a esse tema. Por quê? Porque o objetivo do Bhagavatam é trazer a nata do conhecimento exatamente para a classe de pessoas da era de Kali, que são os excluídos dos outros 3 processos, das 3 eras que se passaram e que eles não foram liberados. As almas que estão na era de Kali resistiram à liberação através do sistema de yoga, em Satya Yuga, também chamada Krita Yuga, né? Resistiram aos processos de liberação pelos sacrifícios da era de Treta e resistiram aos sacrifícios resistiram à liberação através da adoração à deidade, que era o recomendado, o sacrifício recomendado para a era do Apara. E agora eles estão na era de Kali. Então são pessoas que de fato foram excluídos do caminho de liberação, de autorrealização. Sobraram, somos nós, estamos falando de nós, né? Homens e mulheres em igualdade de condições, com todo tipo de ocupação, todo tipo disponível de ocupação e vocação dentro desse mundo material. Então somos nós, Shudras, Vaishyas, homens e mulheres da era de Kali. Então, aqui, Prabhupada está alertando já para esse ponto da inclusão das classes que foram desprivilegiadas pelos sacrifícios disponíveis em outras eras. Em outras eras era muito difícil que essas pessoas ocupadas nesse tipo de atividade, nas atividades domésticas, nas atividades comerciais, nas atividades do labor, do trabalho árduo, do trabalho operário, tivessem acesso ao processo de autorrealização. Mas agora a coisa toda muda. Agora estamos tratando de Kali Yuga com a literatura recomendada para a era de Kali, o Srimad Bhagavatam, exatamente para as pessoas sem cultura. É preciso ver uma coisa que às vezes o Bhagavatam chama pessoa inteligente, e nem sempre está falando de coeficiente de inteligência, QI, famoso QI. Às vezes está falando de cultura. Então a pessoa diz, eu não sou inteligente, ou seja, eu não tenho cultura nesse determinado tipo de assunto. Ela pode ser muito inteligente em outra área, mas ela não é inteligente naquele assunto. Então a palavra inteligência, por Prabhupada, é usada de maneira generalizada para inteligência mesmo, coeficiente de inteligência, e também para a cultura.
a cultura predominante. Uma pessoa que não participa, que não sabe detalhes de uma determinada ciência, determinada disciplina, determinada cultura predominante, pode parecer que não é inteligente, mas isso não significa que o seu coeficiente de inteligência seja baixo, tipo 14, o coeficiente de inteligência do imbecil, digamos assim, daquele que não tem realmente capacidade de conduzir-se diante das necessidades básicas da vida e compreender o conhecimento. Então isso é a parte técnica do coeficiente de inteligência, mas a palavra inteligente, mais inteligente, menos inteligente, é aplicável no Bhagavata e nos significados de Prabhupada, tanto para a inteligência quanto para a cultura. Então, isso é bem importante, porque uma pessoa pode ser muito inteligente e não demonstrar essa inteligência tendo domínio sobre determinado nível de conhecimento. Então, aqui tem esse toque de Prabhupada para a inclusão. E a inclusão que Prabhupada faz para essas pessoas é porque estamos tratando do Bhagavatam. O Bhagavatam foi escrito para nós, para essas pessoas, que são Manda, Subanda, Matayo, Mandabhagya, Upadritaha, completamente desqualificados para o conhecimento dos Vedas. Né? E o conhecimento dos Vedas, Vasudeva Paraveda, diz o Bhagavatam. Né? Vasudeva Paraveda. Os Vedas querem, o objetivo de estudo dos Vedas é Vasudeva. Vasudeva significa Vasudeva Júnior. Né? O diacrítico no primeiro A, Vasudeva, é mesmo que a gente põe no nome JR ponto, assim, sabe? Júnior, quer dizer, Lucas Júnior. Então, da mesma forma, é Vasudeva. Então, Vasudeva Paraveda quer dizer isso, que o objetivo dos Vedas é revelar o conhecimento acerca de Vasudeva. E por que usa Vasudeva? Podia usar outro nome, mas aqui está identificando Krishna, o Krishna que é filho de Vasudeva, o Júnior. Estamos falando do Júnior. Não é de Vishnu, não é de outra personalidade assim. Estamos falando dele, do Júnior de Vasudeva. Né? Então Vasudeva Paraveda explica isso e explica muitas outras como Vasudeva é o objetivo de todas as grandes ciências, como o yoga, como as práticas dos princípios fruitivos, das atividades fruitivas. Então, mas agora nós estamos tratando da nata do conhecimento. Então, a parte que nos interessa, dito no primeiro canto do Bhagavatam, é Vasudeva Paraveda. Então, os Vedas revelam isso. E o Srimad Bhagavatam é o fruto maduro dos Vedas. Então, ele está agora pronto para revelar os Vedas para os excluídos. Os excluídos dos processos de liberação de outras áreas e os que chegaram depois, que já entraram em Kali Yuga também. Entra todo mundo. Todo mundo agora está nivelado e o mesmo nível é esse. Manda, Sumanda, Matayo, Mandabhagya, Upadritaha, Upadritaha. Então eles são preguiçosos. E Prabhupada diz, não apenas materialmente, mas também espiritualmente. É bem interessante, né? Porque é isso aí. Então eles são preguiçosos. Nós somos pessoas de Kali Yuga, homens e mulheres de Kali Yuga, preguiçosos para os temas tanto materiais quanto espirituais. E somos
Também desqualificados em todos os níveis, inclusive estamos sempre perturbados, incomodados, afetados, traumatizados. Não conseguimos deliberar nenhum conhecimento de acordo com o Guru Shastra Sadhu. Todo conhecimento tem que ser orgânico, trabalhado dentro da nossa máquina material que inclui a mente e que projeta em toda a nossa consciência os nossos traumas, nossa experiência sensorial, nossa experiência mental propriamente dita, nossa saúde mental e a nossa cultura intelectual a nível da inteligência. Tudo isso é emaranhado dentro de um saco denso que não deixa se comunicar com o mundo transcendental, que é o falso ego. Esse saco que nos prende completamente em toda a nossa experiência unicamente orgânica. Essa é a nossa situação na era de Kali. Então nós temos uma escritura para nos libertar, para nos incluir. Nós podemos, através desse conhecimento, simplesmente ouvir este conhecimento. Nasta Praeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhakti Bhavati, nesta que é a verdade. Então, imagine, esse conhecimento pode ser vivenciado por nós unicamente pelo contato com o Srimad Bhagavatam, regularmente, ouvindo regularmente o Srimad Bhagavatam e prestando serviço ao devoto puro. Aqui, o tema vai agora se especializar nos próximos versos na relação com o mestre espiritual. Por quê? Porque Kapila se revela como o mestre espiritual e ela chega até Kapila com o espírito Tadvidhi Pranipatena. Eu estou aqui, me ocupe em seu serviço. Qual é o serviço que eu devo me ocupar? E como o Prabhupada conclui o significado? Dizendo: o serviço devocional mais apropriado para os diferentes tipos de devotos é determinado e fixado pela misericórdia do mestre espiritual. Foi o que o Prabhupada fez com todos nós, comigo, com vocês, com os que virão no futuro, com os que já se foram. Prabhupada veio e determinou os tipos de serviço que nós podemos fazer. Estão disponíveis nas atividades descritas por Prabhupada em todas as suas instruções. Nós não precisamos de referências extras. Já temos a referência de Prabhupada a respeito de como nos ocupar em serviço devocional. E ele estabeleceu que isso iria ser registrado no momento do contrato da relação com ele, no momento da iniciação espiritual. Não é? Então, seguir 4 princípios reguladores baseados em ética, em princípios éticos, os princípios éticos da compaixão, da pureza, da austeridade e da honestidade, princípios reguladores comportamentais que dizem não, 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 e depois diz um sim, né? Não comer carne e peixe ovos, não se intoxicar, não praticar sexo ilícito, não praticar jogos de azar e cantar 16 voltas de japa. Tu, Mahamantra, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Prabhupada selou a nossa relação com ele e com toda a sucessão discipular através dessa instrução básica, e todo o nosso refúgio deve estar respaldado por essa instrução de Prabhupada. Quando buscamos abrigo no mestre espiritual, quando buscamos refúgio no mestre espiritual, buscamos saber o que devemos fazer e o que não devemos fazer, e nos posicionamos dessa maneira. Inspiramos
profundamente, expiramos lentamente e nos posicionamos diante da realidade da vida, aceitando responsabilidades no serviço devocional multivariado, como o Prabhupada nos apresentou. Obrigado pela atenção de vocês. O tema vai mudando das próximas aulas. Sugiro a todos de casa que assistam. Aqui o pessoal vem correndo para a sala do templo. E sugiro que todos assistam às próximas palestras dos próximos versos, porque o tema vai ficar especializado agora na relação entre Devahuti e Kapila Deva. Hare Krishna. Qualquer pergunta? A gente tem uma no Instagram, Chris Stoffel. Se Srila Prabhupada menciona no Srimad Bhagavatam a igualdade entre homens e mulheres, por que no começo do movimento as devotas foram tão discriminadas? Essa é uma mancha negra, usando a palavra negra como obscura, né? como expressão de ignorância. Essa é uma mancha negra no nosso currículo. Mas eu corrigiria, ou posso sugerir, que a pergunta modifique assim o começo do movimento, porque o comecinho mesmo do movimento não era exatamente assim. Comecinho, não havia essa diferença tão grande. A Prabhupada tratava todos igualmente. Ele chegou a ensinar as mulheres a vestir sari. Explicou como vestir. Depois, e uma delas comprou um sari branco, parece, ou amarelinho, na loja, uma roupa, e voltou e apareceu diante dele com aquele sari. Ele deu risada, porque ela estava tentando se vestir de sari, e disse: não, as mulheres vestem roupas bonitas, coloridas. Ele deve ter achado o sari feio, né? Usa roupas bonitas, coloridas e tal, tem uma barra assim, explicou tudo, como cobrir a cabeça. E depois as devotas começaram a usar, quando foram à Índia, os primeiros foram à Índia e tudo, começaram a vestir outras roupas assim, né? Então o Prabhupada deu muita confiança, mas não foram a todas as mulheres, as mais próximas. Não é que bastava ser mulher para se aproximar dele, não. Bastava ser de confiança, bastava estar conectada mesmo. Tem muitos devotos que nunca se aproximaram de Prabhupada, discípulos dele. Tem outros que se aproximaram em uma ou outra ocasião. Tem histórias bem interessantes do que devotos faziam para se aproximar de Prabhupada. E é bem bacana tudo isso, essa história. Mas na história, para responder a pergunta de Chris, na história, Prabhupada começou a dar sannyasa para muitos jovens. Jayapataka Swami, que é o sannyasi mais antigo de toda a Gaudiya Mata na atualidade, tem 50 anos de sannyasi, tomou sannyasa com 20 anos. E outros, o mais jovem, tomou com 19, Adideva. Não ficou muito tempo na posição de sannyasi. E outros tomaram sannyasis muito jovens. E o movimento crescia muito. Muitos foram à Índia. Olha aí o nó, né? Muitos foram à Índia. E lá eles viram um monte de coisa. Eles viram que as mulheres nem repetiam os mantras, faziam aquele barulhinho, aquela coisa assim, que é pitoresco, interessante, engraçado, mas tem uma história de exclusão ali. Então, eles começaram a ver aquelas coisas acontecendo na Índia, e foi aí que começou a crise ética no movimento. Na viagem dos devotos, em contato com líderes da Gaudiya Mata e outros, eles começaram a questionar as deliberações de Prabhupada e começaram a ver os costumes védicos, Vaishnavas, contemporâneos, e começaram a aprender por ver. Já não era mais aprender como o Prabhupada ensinava, agora eles estavam tendo experiência pessoal, vendo.
e viam aquilo tudo e começavam a imitar. Uma das coisas foi vestir roupa devocional. Os homens começaram a vestir roupa devocional, porque Prabhupada pediu que eles fossem usando roupa ocidental, de paletó e tudo, né? E eles foram, mas era de flanela até, por causa do frio. Quando chegaram lá, um calor, e eles viram todos aqueles rapazes sem camisa, só com um mantinho aqui, que delícia. Aí eles começaram a usar também, né? E aí gostaram da história e criou aquela onda boa da juventude, né? Que a gente sabe como é que se faz moda, né? E pronto, aí pegou e eles voltaram. E esses sannyassis jovens começaram a colocar as devotas mais para lá. Essa é o que a história diz, que eles começaram a colocar as devotas mais para lá. E as devotas humildes, né, assim, também não sacaram na hora um problema e não criaram um problema. Estava todo mundo admirado com os novos sannyasis, né? Homens e mulheres, devotos e devotos, todos admirados, que é agradável ver alguém prosperando, né? E como o sannyasi é uma posição superior dentro do sistema varnashika, ver alguém aceitar a ordem de sannyasi é legal para todo mundo, né? Quando alguém toma sannyasi, todo mundo parabeniza, todo mundo fica feliz. Tem gente que chora quando vê o sannyasi chegando, com danda e tudo assim, depois de ter tido um currículo de convivência com todo mundo. É bem legal, todo mundo presta reverência, cabeça no chão, o sannyasi fica super incomodado, às vezes presta reverência também, levanta, não sabe o que fazer. Então essa foi a nossa experiência. Não foi por ódio, provavelmente, né? Não foi por ódio às mulheres, mas foi tentando organizar a sociedade, e que já estava ficando complexa. E ainda está, e cada vez mais tem outras complexidades, e no futuro, provavelmente, novas complexidades surgirão, e nós precisamos estar bem atentos para não deixar a nossa sociedade ficar dirigida por nossa inteligência mundana e nossa sociedade ficar untada com o toque do materialismo e também, então, maltratar as pessoas. É por isso que o lema do movimento é cuidar dos devotos. Nós temos que cuidar das pessoas, devotos, devotas, crianças, velhos, sannyasis, brahmacharis, grihastas, todos, homens, mulheres, brahmanas, kshatriyas, vaishyas, shudras. Temos que cuidar de todos que aparecem, independente. O tema aqui é inclusão. Inclusão pressupõe exclusão. Então, precisamos estar atentos para a exclusão. Então, se a gente percebe algum movimento de inclusão um pouco mais agressivo, nós podemos identificar, aqui é um sinal de que pode ter havido uma exclusão anteriormente. E tolerar, ter paciência, tolerar, porque Titikshava é um dos ornamentos dos sadhus, dos devotos, e nós devemos ter essa tolerância com aquilo que nos desagrada, nos incomoda, nos traz desconforto. Precisamos ter essa Titikshava, né? Desenvolver essa virtude. Não precisamos transformar a nossa convivência num método disciplinar exagerado, onde tudo é feito de uma maneira grosseira, assim. Não, podemos viver espontaneamente, mas atentos para o tema histórico exclusão. Espero, Cris, que tenha trazido um pouquinho de claridade para esse tema tão obscuro. Tem muitas outras informações que você pode obter também. Mais alguma pergunta? Mas nós temos bastantes perguntas. Eita! Vamos ver se... Do Facebook, Regina Coelho Jai Maharaj, minhas respeitosas reverências. As traduções para o português, por vezes, acabam dando a impressão de que a mulher seria de uma condição inferior, com falta de inteligência e qualificação para o conhecimento filosófico, sendo excluídas desse processo de realização. Quais os cuidados que os Vaishnavas deveriam ter com estas abordagens, de forma ao melhor esclarecimento em relação ao papel da mulher dentro desta cultura?
Muito boa pergunta. Esses cuidados já estão sendo elencados e cada vez se aprimoram mais. Esses cuidados são sempre aprimorados, porque o assunto é de fato sério, grave e ninguém pode levar, assim, empurrar com a barriga ou diminuir a gravidade desse tema. Então, começando pelos tradutores, hoje nós já temos muitos devotos sanscritistas que estão aprofundando as traduções diretamente do sânscrito, vendo novos significados e tudo. A tradução do inglês para o português também precisa ser muito cuidadosa, e também já está se fazendo tudo isso. As interpretações e palavras escolhidas por Prabhupada também precisam ser observadas, porque Prabhupada, no seu prefácio do Bhagavatam, alerta que o Bhagavatam pode ter algumas imperfeições em sua apresentação. E embora Prabhupada seja perfeito em tudo, quando nós, com nossas imperfeições, observamos algo que no Bhagavatam nos diz respeito e que não é confortável para nós por alguma razão, precisamos esclarecer. E ao esclarecer, vamos ter que buscar o aprofundamento do tema sob vários pontos de vista. Então, eu não posso dizer agora, Regina, todos os cuidados que devem ter, que nós devemos ter, mas por este significado de hoje, nós precisamos estar atentos para a inclusão de qualquer grupo que possa ter sido excluído ou que está sendo excluído. Nós temos que ter esse cuidado. Também. Tem uma pergunta aqui do Facebook Centro Hare Krishna em São Paulo, da Edna Thelma. Tribanga Lalita. Reverências de Gurudeva, como nos ocupar adequadamente em serviço devocional virtual neste período, quando constatamos que não nos preparamos adequadamente para utilizar metodologias de âmbito tecnológicas e também nos defrontamos com limites estruturais da parafernália tecnológica. Caramba! Pega a japa, ó, a japa, e a minha eu canto nela há exatos 45 anos. Então, pega nela e canta que não é virtual, Bhagavatam, Bhagavad Gita, os livros como Ishopanishad, como o Padeshamrita, e que são livros muito fortes, que são capazes de nos ajudar em nossa transformação humana, né? Estamos sempre em transformação. E pega esses livros, pega os livros pequenos também, quando quiser se divertir com temas mais leves apresentados para outro público. Então pegamos os livros pequenos, conversamos, batemos papo. Todo mundo já tem celular hoje, o celular já é uma tecnologia assimilada por todo mundo. Eu vi uma criancinha, aliás eu não vi, mas uma mãe me contou que de tanto usar o celular um dia e passar o dedo assim, a criança que devia ter 2 anos, chegou na televisão e passou o dedo a ver se mudava de canal ou mudava o que ela estava vendo que não estava interessada. Ficou passando o dedo para ver se saía. Então, mas o celular já entrou na rotina nossa de uso. Vamos usar o celular para falar com alguém, mesmo que não queira WhatsApp, que não queira outros aplicativos. Pega o celular, que não é assim que pega, né? Mas assim, pega o celular e liga para um amigo devoto, uma amiga devota que a gente sabe que mora sozinha, que está idosa, e pergunta como é que você está, como você está fazendo suas compras, o que você está cozinhando, o que cozinhou hoje de bom. Eu tenho uma mãe de 95 anos que se tornou uma excelente cozinheira vegetariana. Então, de vez em quando, eu ligo para ela e eu pergunto, o que comeu hoje? Ela também é vegetariana em grande parte, né? Tem alguns detalhes que ela falha,
aí eu pergunto, o que é que fez hoje de bom por aí? Porque hoje ela já não cozinha. Mas o que é que tem de bom por aí hoje? Ela começa a descrever. Então, são papos para pessoas que estão isoladas, né? Todos nós estamos isolados, mas tem pessoas que estão isoladas sozinhas em suas próprias casas, são devotos. E o nosso processo é de canto congregacional. Então essas pessoas devem estar se sentindo um pouco prejudicadas com o isolamento social. Então nós podemos entrar em contato com elas. Então, Tribanga, essa é uma parte. Outra parte é aproveitar essa época de quarentena e estudar tecnologia, aprimorar a tecnologia. Depois que sair, começar a trabalhar para ganhar dinheiro, para comprar os aparelhos que precisam, como esse importante microfone sem fio aqui, e assim tocar para frente com tecnologia mesmo. Não dá mais para rejeitar a tecnologia completamente. Tudo bem? Mais uma do Instagram. Hare Krishna, reverências. O senhor comentou que as almas de Kali Yuga sobreviveram às outras eras. Então minha pergunta é se as almas desta era podem sobreviver a Kali Yuga também e não se libertarem. Kalki vai chegar e vai decepar o falso ego de todo mundo. Kalki vai vir no final. Aí, esperamos não resistir à mudança de Kalpa. Quando acabar essa Kali Yuga, esperamos estar liberados. Né? A gente tem que aumentar o Harinama Sankirtana. A gente tem que aumentar o cantar dos santos nomes. A gente tem que se aplicar no cantar dos santos nomes. Cantar os santos nomes sem ofensa. Cantar qualitativamente e também cantar numericamente, quantitativamente. Cantar as 16 voltas que Prabhupada deu e cantar em boa qualidade, evitando as ofensas que Prabhupada revelou do Padma Purana. Então temos que cantar mesmo. Uma pergunta de uma presencial aqui, que é a Melissa, que veio da Patagônia, só para assistir a aula. Quando você conversou sobre o significado do verso, falou acerca de que as almas se resistiram à liberação das outras eras, ou seja, as almas que hoje estamos aqui. E eu me perguntei por que as almas fariam isso de se resistir a essa liberação. Rebeldia quanto ao processo. Não quero, definitivamente eu não quero o processo. Ou então porque se condicionaram. Na verdade é uma rebeldia motivada pela identificação com o corpo. Motivada pela identificação com o corpo material. Ainda necesito, assim, como que me sigo perguntando, assim, como se a alma, assim, para amar que estão todos, né? E nossa alma é uma identificação com o corpo, deve ser assim, como que é. A gente fica identificado com o corpo, aí a gente começa a criar um ambiente neste mundo como se fosse o nosso lugar. Este mundo não é nosso lugar. Então a gente começa a criar aquilo e pensa que aquilo é mais importante que o processo de liberação. A gente luta, se torna ativista em todas as necessidades humanas, como se aquilo fosse verdadeiro. Mas as necessidades que eu estou me referindo, que são nossas, são humanas, mas nós não somos humanos. Não sei se alguém já lhe disse que você não é um ser humano. Já disse, né? Pois é, nós não somos humanos, nós somos almas, estamos humanos. Então, é temporária a nossa condição de ser humano. Leda Rodrigues. Quem? Leda Rodrigues. Leda Rodrigues. Minhas reverências, Gurudeva. Como saber quando é a hora de nos abrigarmos aos pés de um guru e como deve ser feito isso? O momento é até ensinado por nossa instituição. A nossa instituição ajuda muito o devoto a descobrir esse momento.
Mas em se tratando de yoga, o momento de se render ao mestre espiritual é o momento em que a pessoa definitivamente entende que precisa de ajuda e que deve haver alguém capaz de ajudá-la. Ela identifica isso em si mesma, que precisa de ajuda específica sobre o caminho da autorrealização. Ela identifica a pessoa que pode ajudar, que está conectada na corrente de sucessão discipular, como é o caso bem-sucedido e lila completa de Prabhupada, já lila que foi completada já. E a gente se rende a esse mestre espiritual, aceitando Upadesh, instruções que vêm dele. Então a gente precisa identificar internamente a sua necessidade como real. Meditar ou refletir sobre as próprias necessidades é um exercício de autoconhecimento muito bom e que está muito em voga no momento. Na comunicação não violenta, dos exercícios é identificar as necessidades que nós temos para poder nos comunicar da maneira apropriada. Então, nós precisamos descobrir quais são as nossas necessidades. Quando sabemos as nossas necessidades, então vamos nos perguntar em seguida como satisfazê-las. Precisamos de conhecimento? Então buscamos ajuda. E aí chega a hora de buscar o mestre espiritual. Para se aproximar do mestre espiritual, a pessoa identifica o mestre espiritual dentro da corrente de sucessão, se aproxima dele e pede abrigo com as palavras verdadeiras que saírem da sua experiência humana naquela fase em que ela se encontra e obtém a resposta. A resposta, nesse ponto, é tão significativa quanto a pergunta. Nós ainda temos 4 perguntas. E o tempo? Concluiu? Não, pode responder. Então, a chefa aqui disse que a gente pode responder, então vamos lá às 4 perguntas. Yadurani, todas as glórias Srila Prabhupada, Reverência Maharaj Dhanvantari. Jai Yadurani. Quando o devoto, ao tomar a iniciação, recebe as instruções de como praticar com decência o serviço devocional apropriado para esta era, e ao longo da vida ele começa a negligenciar, essa atitude interfere, prejudica de alguma forma o guru iniciador? De acordo com as escrituras, sim. As atividades pecaminosas do discípulo são assimiladas, assim, interferem no guru. Prabhupada explica no significado que até os maus sonhos, pesadelos e tal, são atividades inapropriadas dos discípulos. Porém, esse tema não é um tema que nós precisemos nos preocupar e atrair para nós essa tendência, a culpa que nós temos na nossa psique. Não precisamos sentir isso. Sabe por quê? Porque o mestre espiritual não é independente. Na cultura védica, que é muito vertical, diferente da Vaishnava, que não é tão vertical, é um pouco inclinada. Na cultura védica, que é bastante vertical, a figura do mestre espiritual é cultuada, idolatrada, e a relação com ele é baseada num respeito e numa atitude tão absoluta que qualquer vacilo, evidentemente, a pessoa vai se sentir culpada, porque ao redor de todas as verdades a respeito da importância do mestre espiritual, tem muitos mitos que estimulam o sentimento de culpa no coração do devoto. Então, não vamos pelo caminho da culpa, porque o mestre espiritual não é independente. Ele está relacionado com Krishna. E Krishna é a autoridade do mestre espiritual. E Krishna absorve, da mesma forma que o mestre espiritual absorve as reações, Krishna também absorve as reações.
Só que ele não paga nenhuma reação, né? Ele simplesmente purifica o mestre espiritual de todas as suas reações. Bhaktisiddhanta Maharaj disse que a vida dele foi abreviada por causa da desobediência da maioria de seus seguidores, mas o mesmo não aconteceu com o Prabhupada. Prabhupada não proferiu esta ideia, ou este pensamento, de que a minha vida foi abreviada por causa das atividades pecaminosas de meus discípulos, da desobediência de meus discípulos. Prabhupada não proferiu isso, embora isso possa estar de acordo com o conceito védico. Então, nós não precisamos nos preocupar com isso, não. Nós precisamos nos preocupar com a nossa obediência ao mestre espiritual, com o fato de estarmos negligenciando para corrigir, porque devemos estar preparados para enfrentar a influência dos 3 modos da natureza material e superar essa influência. Uma pergunta presencial. Maharaj, também é dito que no momento da iniciação, o mestre espiritual absorve as reações de karma do discípulo, né? Então, com base nisso que você falou, dá a entender que, assim como o mestre, pelo fato de que o mestre espiritual carrega Krishna no coração, então ele purifica o discípulo, seria isso? No sentido de que ele não absorve para ele, mas Krishna absorve para nós do discípulo? Ele absorve e paga algumas e depois vai... Krishna perdoa muitas, leva, limpa. Krishna sempre está no comando, não podemos esquecer. Mas a pergunta que foi feita não é exatamente a mesma. Ela pergunta sobre a negligência do discípulo. Então não é negligência antes da iniciação, é negligência depois da iniciação. Então o contrato do mestre espiritual com o discípulo na iniciação é feito naquele momento por tudo que ele vinha fazendo antes. Depois ele já está muito esclarecido, ele não deve negligenciar. Se ele negligencia, o mestre espiritual vai sofrer algo, mas ele precisa corrigir sua negligência. Mas essa afirmação de que o mestre espiritual, no momento da iniciação, absorve o karma do discípulo, para mim não está muito claro. Para mim, assim, o processo no qual o devoto adotou e ele está seguindo, isso em si já... por si só já purifica, porque ele está seguindo as instruções do espiritual. Mas existe essa asserção, sim, essa declaração védica de que o mestre espiritual aceita as reações pecaminosas dos discípulos no momento da iniciação. E ele se purifica, ele sai dali purinho. Mas quando bota o pé fora da arena, é com ele já começa uma nova etapa. Se ele vai repetir devido aos anartas, ele vai repetir devido às manias, às neuroses urbanas. Precisamos ficar muito atentos a essas neuroses urbanas que tanto nos atacam e tanto nos afligem. Precisamos estar muito atentos para isso, porque fazemos o que não queremos fazer por causa de tudo isso. Né? Então, é isso. Então, o devoto vai criando novas atividades. Essas atividades criam novas reações. Então, seria no sentido de que o mestre espiritual, por se representar Krishna, ele não se contamina com a direção do ele sofre. Não é que o mestre espiritual não vai se contaminar, mas ele sofre a reação dali. Então, se você considerar que isso é contaminação, então ele se contamina. Mas o que é dito é isso. Não é que o mestre espiritual se contamina e sai pirado por aí. Não. Ele assimila e sofre aquilo, para que aquilo seja erradicado no discípulo. Então ele sofre aquilo. Existem várias histórias no Bhagavatam que descrevem o sofrimento, as reações físicas para a purificação de determinadas atividades pecaminosas da própria pessoa e de outras pessoas. O Bhagavatam tem, nos seus cantos, tem inúmeras histórias sobre isso. Tá bem? Vamos voltar às outras 2 perguntas que faltam para a gente concluir. Vamos uma aqui do Instagram. É Aradhika Ramana. E deu ruim. O pessoal do O vídeo acabou. Tem que enviar de novo. Então a gente vem para uma pergunta do Facebook. Vamos lá com a tecnologia. Qual a Nava Vrinda?
Qual o perigo para a vida espiritual de alguém que, por ilusão, exclui deliberadamente outra pessoa do serviço devocional? Estou tentando lembrar assim de algum exemplo nas escrituras, alguma coisa que possa... Isso é bem védico. As maldições são bem de toda a literatura védica, as maldições que geralmente são também, tem um lado de bênção e tudo, né? Mas alguém que deliberadamente exclui o serviço devocional de outra pessoa, como você bem falou, por ilusão, vai sofrer a reação proporcional ao nível de ilusão que ela tem. A resposta técnica é essa. Ela vai sofrer proporcionalmente ao nível de ilusão que ela foi vítima. Inegavelmente ela vai sofrer. Tá bem? Krishna Nogueira, Reverências Maharaj, Hare Krishna. Assim como o Sr. Kapila, o mestre espiritual enxerga o potencial do devoto como um futuro sadhu ou sadhvi, e é possível ainda que, começando tarde, alcançar esse nível de pureza e conhecimento? Sim, claro que sim. Começar tarde, sim. E também já ser idoso e estar praticando e ainda tem muita coisa para corrigir, sim, também. Então o processo é bem dinâmico, muito dinâmico e bem poderoso mesmo. A primeira parte, se eu lembrar... Se, assim como o Sr. Kapila, se o mestre espiritual enxerga o potencial do devoto como sim. um futuro sadhu ou sadhvi. O mestre espiritual deve ter noção do estado, do nível, do potencial psicofísico do seu discípulo e deve ocupar o seu discípulo de acordo com esse potencial que ele tem. E na cultura védica, o discípulo estava diretamente relacionado com o guru num ashram reservado ou em alguma vila onde o discípulo interagisse com a sociedade e tal, mas havia problemas também. Um problema, só para dar um exemplo, um problema dessa relação guru-discípulo é Ramanujacharya. Ramanujacharya, deixa eu lembrar o passatempo que eu vi de Jayapataka Swami. Eu já contei muitas vezes, mas eu quero lembrar dos detalhes. Ramanujacharya era casado com uma mulher que era de uma classe de brahmanas e que não era da mais elevada classe dos brahmanas. E um discípulo dele era casado com uma mulher de uma classe muito elevada de brahmanas. Então, uma mulher de classe inferior, entre brahmanas, convivia na mesma comunidade com uma mulher de classe superior. Porém, a esposa do mestre espiritual, que é considerada uma das mães e guru, a esposa do mestre espiritual tinha uma classe, materialmente falando, inferior à classe da esposa de um discípulo do guru, que como discípulo estaria numa posição, verticalmente falando, inferior. Então as duas se encontraram no poço de água, foram buscar água. E a esposa do mestre espiritual recebeu a oportunidade de pegar a água primeiro, pegou a água primeiro, e a água dela respingou no vasilhame da água da esposa do discípulo do mestre, do marido dela. Entenderam? Uhum. Então, a menina jovem também, todas as mulheres jovens ali, tudo, a jovem brahmane superior disse para ela: você está contaminando o meu balde com sua água, a água do seu balde contaminando a minha água. Criou um barraco ali, assim. A mulher ficou muito perturbada e saiu. E foi para casa, sim, pediu desculpas, né? Saiu, levou a água para casa e saiu. Mas chegou em casa, estava muito perturbada. Era Ramanujacharya.
Não. Eu acho que eu inverti. Ramanujacharya, o mestre espiritual de Ramanujacharya. Ramanujacharya é o marido da mulher superior, tá? Eu acho, não sei se eu disse tudo certo. Ramanujacharya era o marido da mulher superior, da Brahmani, que estava em posição superior. Desculpem se eu tinha falado errado, estou improvisando porque veio de uma resposta assim. Então, o marido que era o mestre espiritual de Ramanujacharya, o marido da mulher de classe inferior, viu a perturbação mental dela e disse: Devi, por que você está assim, tão agitada? Nada, ela respondeu, né? Nada. E ele disse: o que aconteceu? E ela disse: não, coisa minha. Ele disse: não, por favor, eu estou vendo que você está perturbado. Vem cá, Devi, fala, bem carinhosamente, diga. Ele dizia para ela: diga o que está acontecendo. Aí ela contou a história. A esposa de Ramanujacharya, que vem da família tal, e muito reconhecida e é de uma muito elevada, conhece a minha família e sabe que eu sou de casta inferior. E ela, quando eu peguei a água respingou no balde dela. E ela ficou muito irada e falou com palavras grosseiras de que eu era inferior, que eu tinha contaminado o balde dela e tudo. E eu fiquei muito envergonhado e saí correndo, e isso estava perturbando a minha mente. O marido dela disse: Devi, não liga para isso, está na hora da gente ir embora daqui. A gente está dando muita intimidade às pessoas dessa vila e eles estão negligenciando o nosso serviço. Vamos sair daqui. Então, ele arrumou todas as coisas e foi embora. E Ramanujacharya tinha o compromisso de todos os dias, à tarde, passar para ver o mestre espiritual antes de ir para casa. Aí ele chegou e a casa estava fechada. A vizinha informou para ele o que tinha acontecido. Aí ele ficou muito chocado com aquilo e chegou em casa sem saber o que fazer, assim, foi refletindo o que fazer e perguntou à esposa: o que foi que aconteceu? Aí ela disse: ela não tem atenção, não tem educação suficiente, não sabe nem pegar uma água, pegou e respingou a água no meu balde, contaminando o meu balde e tudo. Aí ele disse, tentou fazer ela refletir, ele disse: não, ela vem de uma classe inferior, eu conheço a família dela, minha família é tal, e a família dela é isso assim, e argumentou com o marido, argumentou, e ele também discutiram bastante sobre o ponto. E aí ele pensou em como resolver o assunto. E o assunto e a resolução, a solução que ele encontrou deu em divórcio. É um divórcio registrado na cultura védica. Ele se separou dela por causa disso. Mas ele fez uma artimanha para se separar e a história continua. Eu não vou continuar não, senão a gente vai parar aqui. Eu ouvi essa história de Jayapataka Swami contada no dia da inauguração do templo de Chosica, no Peru, em Lima, no Peru. E ele contou essa história também que era o dia da instalação das deidades do novo templo de Chosica. Tem muito tempo e eu fiquei muito impressionado, porque esse assunto de discriminação, de exclusão, de casta, sempre é um assunto muito presente na nossa vida, por causa da tradição que recebemos. E mesmo na nossa ISKCON, às vezes nós pensamos: sou da classe dos discípulos de Prabhupada, eu sou da classe dos sannyasis, eu sou da classe dos brahmanas, que tem segunda iniciação. Você não passa de um bhakta, de uma bhaktin. Eu sou da classe das esposas dos presidentes, eu sou da classe de tal coisa assim. Então a gente sempre está vivendo essa experiência humana no nosso dia a dia do movimento Hare Krishna. Mas aqui o tema de hoje da aula é inclusão. Então, nós precisamos nos sentir incluídos através do processo de serviço devocional dado garantidamente, legitimamente pelo Acharya fundador da Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada. Todas as glórias à Sua Divina Graça. Todas as glórias a Srila Prabhupada. Vamos parar por aqui.